dia, povo de Deus. Nós estamos começando mais um bate-papo cristão. Pastor Silvio Guedes, da primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Maria, pastora Elizabeth Guedes. E hoje nós temos a alegria de ter uma convidada, uma irmã muito especial, a nossa irmã Patrícia, né? E nós vamos começar esse momento pedindo para você prestar atenção. Cada bate-papo cristão desse vai conter alguma coisa diferente. Uns com estudo, outros nós vamos ter um bate-papo realmente aprofundado da palavra de Deus, e em outros casos testemunhos. E hoje especificamente nós estamos reunidos aqui batendo um papo, tomando um chimarrão, tomando uma água, né? Mas para quê? Com o intuito mesmo de descontraído, né, pastora? Um momento descontraído, mas também falar da vontade de Deus, das bênçãos do Senhor. E eu queria deixar a pastora falar um oi para vocês, e depois a gente vai conversar com a Patrícia também. Bom dia, paz seja convosco, que o Senhor possa vos encontrar com saúde, com paz, com forças e com a renovação da fé em suas vidas. E hoje, prestem atenção, compartilhem no final, porque é um grande testemunho de uma pessoa muito querida nossa, que já foi da nossa igreja, mas é uma querida que continua no mesmo convívio, no mesmo espírito, no mesmo Senhor servindo. Amém? Amém. Irmã Patrícia, eu queria primeiro que você se apresentasse. O nosso público-alvo, a princípio, é a nossa igreja, mas a gente tem compartilhado esse trabalho com muitas pessoas, e é um trabalho que tem servido de evangelismo, de testemunho, e a sua vida é um testemunho, né? Eu queria que primeiro você se apresentasse e contasse um pouquinho quem foi a sua mãe, a irmã Bernadette, que hoje está nos braços do Senhor, mas que vamos começar por aí, né? Você falando da sua mamãe e da sua vida espiritual. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Meu nome é Patrícia. Eu já fui membro dessa igreja por muitos anos. Me converti aqui. Minha base cristã é daqui. Eu até voltei hoje assisti um culto aqui que quando eu cheguei me emocionei muito, com muita alegria. Eu tô de volta aqui nesse lugar que me acolheu, um lugar que eu me batizei, minha filha se batizou, um lugar onde minha mãe congregava, um lugar onde ela pôde orar por mim, e por meio dessas orações eu aceitei a Cristo. Glória a Deus. Fui direcionada aqui, um lugar que eu sempre tive muito amparo espiritual, né? E eu estou muito feliz hoje de estar aqui de volta, né? Eu iniciei minha vida cristã aqui quando minha filha tinha 1 ano de idade, hoje ela já tem 17. E Deus fez maravilhas comigo em toda a época que eu tive aqui, né? E foi para mim um grande aprendizado, e até hoje é uma emoção, até passar aqui por essa porta eu fico emocionada. É tão gostoso, irmã Patrícia, quando a gente tem esse privilégio de sair de algum lugar e voltar, né, com as portas abertas da nossa parte, né, da parte de Deus, e do nosso emocional, porque tem gente que vai embora, fica triste, tem testemunho para contar, mas não conta, às vezes por conta da dificuldade. Hoje a internet facilita bastante, mas eu queria dizer para os nossos irmãos da Comunidade da Graça da alegria que eu tive, né, e a pastora sabe bem disso, né, da alegria que eu tive quando a nossa irmã ela se mudou daqui, da Vila Maria, mais distante, região de Guarulhos, e ela falou assim: olha, eu estou indo para a Comunidade da Graça. Então, o nosso coração de pastor se alegrou, porque eu e minha esposa temos um carinho muito especial pela Comunidade da Graça. Nós participávamos já na nossa juventude, adolescência, na Comunidade da Graça, lá no metrô São Joaquim, né, que era no Centro de Professorado Paulista. Os encontros aconteciam toda segunda, então nós nos reuníamos na igreja
tínhamos um culto como hoje, abençoado, com palavra abençoada, com louvor gostoso. Segunda-feira os jovens saíam do serviço e corriam lá para a comunidade da graça e participávamos de louvorzão e palavra séria. Então, quando você disse que estava indo para lá, o nosso coração não se entristeceu. Se entristece com a perda da ovelha no local, mas sabendo que você estava indo para um lugar que teve e tem um bom alimento, né? A pastora tem raízes junto comigo lá. Nós só não nos encontramos antes, né? Podia ter casado muito antes, mas a gente participou muito da comunidade. E eu queria, assim, ressaltar que às vezes a gente frisa bastante primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Vila Maria. É porque nós temos a alegria do nosso ministério ser um ministério sério, de ter preocupação com as coisas de Deus. Tem essa ou aquela igreja, esse ou aquele escândalo, isso é um problema de cada um. Nós, né, Comunidade da Graça, Igreja Evangélica Quadrangular, Assembleia de Deus e aí por diante, cada lugar desse tem alguém preocupado em servir a Deus. Cada lugar desse tem alguém que dá um escândalo. E aí? Isso é um problema individual, mas as igrejas de Cristo na face da terra, existem dentro das igrejas muitos pastores, homens, mulheres, servos, diáconos, diaconisas, preocupados em fazer a obra. E falando em fazer a obra, você veio aqui por um motivo específico, né? Sim. Contar um testemunho que aconteceu, a oração aconteceu nesse lugar, né? O pedido aconteceu aqui. Qual foi o seu pedido, Paty? O que aconteceu? Vou tentar brevemente, né, contar. Em 2014 eu prestei um concurso. Na verdade, assim, quando eu tinha 14 anos, eu trabalhei em uma empresa, uma instituição financeira pública. Foi meu primeiro trabalho e Deus colocou em meu coração a vontade de retornar. Mas na época não tinha concurso. E eu casei, tive uma filha, me converti, vim para Quadrangular, eu e minha mãe congregávamos aqui, né? Sempre fomos, como eu disse, fomos muito bem amparadas. E em 2013 para 2014 eu me desliguei do meu trabalho. Foi um momento muito difícil para mim. Minha mãe passou pela 4ª cirurgia de válvula mitral. Ela era, pastor, lembra? Uma pessoa assim que você olhava e nem parecia que ela tinha um problema de saúde. Uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher alegre, que sentia a alegria de Deus. Ela realmente fazia aquilo que a gente vê, né? Sim. No meio da luta ela falava assim, vai tudo bem. Vai tudo bem, vai Quem tudo foi bem. visitar a irmã Bernadette, né? E você mais que todo mundo lembra, ela estava na cama, naquela posição de quem opera o coração, porque corta, né, o osso do tórax, e ela estava semi-deitada, né, não chegava a deitar completamente. E aí nós entramos para visitá-la, ela deu um sorriso muito lindo, era típico, né? Sim, era típico. E aí quando perguntamos, né, como é que estava, você lembra, pastora? Sim. Como está? Ela falou, tá tudo bem, Deus está cuidando até hoje, né? Sim, está cuidando até hoje. E aí, irmã Patrícia, eu fiz questão de abrir esse parênteses porque eu sei que foi um momento muito importante, né? Na sua vida, né? Sim, e foi por meio dela, né? Por meio da fé dela que eu acreditei que um dia isso ia acontecer, né? E em 2014 eu tive uma instrução de Deus, né? Que eu estudasse, e eu creio, e como eu aprendi aqui por meio do pai, do pastor Silvio, pastor José, que a gente tem que trabalhar, o pastor José até comentava, né? Não adianta ficar na rede, Só cantar. Né? E realmente, e essa instrução de Deus foi que eu estudasse. E eu estudava muito, eu acordava às 6 horas da manhã, acho que os pastores comentavam que chegava aqui falando, era meia-noite ainda estava estudando, e tinha que ter os cuidados com a minha mãe,
E foi um momento difícil, porque eu já tinha uma filha, era casada, mas Deus me dava força. A cada dia Deus me dava força. Eu me lembro que teve um dia, acho que o pastor, não sei se lembra, foi na semana que antecedia esse concurso. Eu fiquei sabendo que eu ia fazer o concurso no domingo, minha mãe ia fazer a cirurgia, ia ser internada na segunda-feira. Aquilo me abalou muito. Falei, Senhor, eu acho que eu não tenho mais estrutura para estudar. Aí eu lembro que eu vim no culto, no domingo, participei do culto, na época eu era do louvor. Aí quando eu passei ali por aquela porta, eu conversei com o pastor Silvio, falei, pastor, não tenho mais força. Eu vejo que meu marido já também está cansado dessa situação. E naquele momento o pastor orou comigo. As irmãs, né, eu não sei se ainda tem, a gente tinha as irmãs que oravam pelo período da manhã, a irmã Conceição, não vou nem citar o nome, né, para não... Pastor Amparo. E oraram por mim. Aquela semana todos os irmãos intercederam por mim. E para a honra e glória do Senhor, eu fui fazer essa prova. Senti a mão de Deus na minha mão na hora da prova. Aí eu vou parar antes de você completar o testemunho, que eu acho que é algo muito importante. A pastora sempre fala para as nossas filhas a respeito de estudar, né? Se você vai fazer, o que você fala? Você vai estudar? Seja sempre o melhor. Seja o melhor. O melhor. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você em casa, às vezes você fala assim, coloca desculpa na canseira. Essa irmã é um exemplo disso. Olha, nós vimos o esgotamento físico, era notório, né? O esgotamento físico de estudo foi tão grande que não é que estava abalando o casamento não, mas cansava até o esposo, porque foi um momento difícil, eu lembro, porque quando você tem um objetivo, você tem que lutar pelo seu objetivo. Deixou de participar do louvor? Não deixou. Então às vezes a pessoa fala assim, eu tenho que estudar, eu vou ter que dar um tempo da igreja. A última coisa que você tem que dar um tempo é das coisas de Deus. Mas existem momentos de peculiaridades que são importantes. Como a pastora falou que você tem que fazer o melhor, ela estava fazendo o melhor. Ela se debruçou sobre os livros de uma forma que você ia falar assim, não, isso aí está errado. A pessoa não tem que se esforçar. Deus abençoa aquele que faz a parte dele. E ela fez. Não é assim, Senhor, me abençoe, quero passar num concurso público, amém, e acabou. Não. Senhor, me abençoa nos meus estudos, porque o Espírito Santo te faz lembrar daquilo que você absorveu, daquilo que você estudou. E eu lembro de ter falado isso para você, e essa foi uma das coisas na oração. Espírito Santo, traz à memória da Patrícia tudo aquilo que ela estudou. Você lembra disso? Lembro. Então, por isso que eu dei essa interrompida, para ela não ir direto para o testemunho, para dizer para você que está em casa, não existe nada impossível ao que crê. Era o objetivo dela, o sonho dela, mas ela se esforçou para tal. A Bíblia diz assim, esforça-te e tem bom ânimo. O pastor José, que ela citou, meu pai, pastor José Guedes, ele sempre dizia assim, que a pessoa deita na rede, fica balançando, sim, que era o que ela estava falando, e cantando aquele hino, trabalhar e orar na seara do Senhor, mas não sai da rede. Mas a irmã Patrícia saiu da rede. Amém. Ela trabalhou na seara do Senhor, se dedicou aos estudos e agora ela dá continuidade ao testemunho, que era para você entender, você pode alcançar a bênção. É o teu esforço aliado à bênção do Senhor. E aí, Patrícia, você foi fazer a prova, o Espírito Santo trouxe a sua mente? Trouxe a minha mente. No início eu fiquei muito nervosa, mas o Senhor me acalmou. E quando foi na segunda-feira, minha mãe foi internada. E para a honra e glória do Senhor, na época, fui aprovada na prova, fui bem classificada. Minha mãe saiu do hospital, fez a cirurgia, sobreviveu. Foi um tempo assim muito feliz mesmo. Dias de vitória, Dias de vitória. Só que a vida do cristão não é só dias de vitória. A gente tem que entender que existe o Kairos de Deus.
não é só quando a gente quer. Existe o tempo certo, o momento certo para as coisas acontecerem. Deus me deu a vitória de ser aprovada, mas eu ainda precisava aprender mais para conseguir alcançar a vitória por completo, para conseguir ser convocado. Eu achei interessante isso e eu quero que você comente isso. Às vezes as pessoas recebem uma vitória e antes dela ser concretizada, porque passar no concurso é uma vitória. O concretizar da vitória é tomar posse desse concurso. E você não tomou posse de imediato. E algumas pessoas falam assim, é o diabo que está trabalhando. E atribui tudo ao diabo e esquecem que o tempo de Deus não é o nosso tempo, que é o Kairos, que você estava citando. Então eu quero que você diga, explique para as pessoas assim, como que você entendeu? A princípio você entendeu esse tempo de Deus? Logo de cara, esperando ser chamado 1 mês, 2, 3, 1 ano? Como foi para você isso aí? Não, a princípio eu fiquei muito triste, fiquei muito decepcionada, mas a gente que entrega as nossas vidas, né, nas mãos do Senhor, o Senhor trabalha no nosso coração. E vai passando o tempo, a gente vai percebendo que tem um momento certo, né? E conforme foi passando o tempo, Deus me mostrou tudo. E foram 7 anos. Né? 7 anos. Pastora, 7 anos. 7 anos. Se ela não fosse cristã madura, ela conseguiria atribuir isso ao tempo de Deus ou ela ia dizer que foi obra do inimigo? Não, ela teria desistido, desanimado e entregue, perderia a bênção. Aí chegamos no ponto. As pessoas perdem a bênção por não reconhecer o tempo de Deus. Eu acho que dentro do seu testemunho, uma das coisas mais proveitosas foi você ter citado o Kairos, o tempo de Deus. Sim. Né? E você sentiu que você tinha perdido a bênção de Deus? Como é que Deus trabalhou isso no seu coração para você entender? Não, com o tempo, assim, infelizmente, né, muitas pessoas passam a não acreditar. E a gente não pode dar ouvidos a tudo que vem para nós. A gente tem que ouvir o Espírito Santo. E com o tempo, buscando ao Senhor, o Espírito Santo vai, olha, é que ainda não é o tempo. E aí ele vai mostrando, tanto que nesse período eu passei por momentos muito felizes, que foi o nascimento da minha outra filha. Passei por um momento difícil, que os pastores acompanharam, que foi o falecimento da minha mãe, né? E tudo Deus estava trabalhando, tudo Deus estava trabalhando. E nesses 7 anos, o que eu percebi? Que Deus queria me mostrar que quando Ele me entregasse a bênção, não era para eu me exaltar, mas era para o nome dele ser engrandecido. Porque é dele, por ele, para ele que são todas as coisas. E hoje eu vejo que louvado seja o Senhor por esses 7 anos. Louvado seja o Senhor. Eu não saberia administrar se eu tivesse sido convocada naquela época. Eu não saberia hoje em dia, talvez, vir aqui na igreja onde sempre me receberam muito bem, na igreja onde eu fui batizada, onde minha filha foi batizada, onde a minha mãe recebeu oração por muitos anos. Eu não saberia vir aqui dar o meu testemunho. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, eu reconheço que é tudo por Deus. É tudo por Ele, é tudo por Ele. Então, é difícil você entender, até mesmo porque são muitas vozes que vêm. Tem pessoas que vieram falar assim, nem acredito que você passou. É mentira que você passou. E a história que vai caducar, né? Sim, sim. Tanto que eu até conversei com uma irmã essa semana e ela falou assim, não acredito. Ela falou, nunca vi isso acontecer. Porque o concurso, ele caduca por 2 anos. Foram 7 anos. 7 anos. Gente, vocês conseguem imaginar um concurso que caduca em 2 anos? Deus acrescentar 5 a esses 2 e a pessoa tomar posse do concurso que ela fez há 7 anos atrás? Sim. Isso é milagre. Mas por que ela está contando? Hoje, a irmã Patrícia, nós ouvimos uma palavra muito boa, inclusive está lá no Facebook da igreja, a palavra de hoje. Hoje é dia 16 de maio de 2021. Você procura a palavra de hoje lá, você vai ver. O homem, o ser humano, foi criado para o louvor da glória de Deus. Sim. Quando ela compreendeu o total de Deus,
Deus deu posse para ela da bênção. Mas ela está aqui dizendo, é para o louvor da glória de Deus. E aí, Patrícia, continua essa jornada de bênção? Nessa jornada também, nos momentos que as pessoas tentavam, né, me desanimar, me vinha o Espírito Santo falando, não, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Você não fez a sua parte? Ele vai cumprir. E foram 7 anos assim de experiências maravilhosas com o Senhor. Eu me mudei para Guarulhos, como o pastor falou, me desliguei da Quadrangular, porém o carinho continuou. Passei pelo falecimento da minha mãe, foi uma fase muito difícil, mas Jesus cuidou de mim também. Um momento que eu achei que eu ia desistir, porque a gente passa por isso. O cristão, ele tem o direito de passar por isso. Ele não tem o direito de permanecer. Ele tem o direito de passar. O luto é natural. O luto é natural. Mas a esperança depois sobressai ao luto, sim, né? Porque sim, você que conhece a Cristo, você tem a esperança de reencontrar os seus lá na glória. Os salvos vão viver juntos pela eternidade. Um dia nós vamos lá abraçar sua mamãe, viver sim, a glória. Enquanto isso, nós temos as nossas lutas, mas também temos as nossas vitórias, sim, né? Sim, com certeza. E após 7 anos, eu já estava numa outra empresa, tinha sido até promovida nessa empresa. Eu estava com a minha filha, estava de folga do serviço. Eu recebi um e-mail. Inacreditável. Recebi um e-mail de convocação numa sexta-feira, já para eu comparecer na segunda com toda a documentação, porque hoje eu posso dizer, Deus fez um milagre. Amém. Porque Deus me abençoou para que eu estivesse aqui, e creio que Deus vai também mostrar outros lugares para eu estar falando do nome dele, mostrando que realmente ele é fiel. E logo depois eu pude chamar minha filha maior, né, que foi batizada aqui nessa igreja pelo pastor Silvio, e mostrar para ela, olha, o quanto Deus é fiel, para que ela não esquecesse disso, né, e que no tempo ela também ia passar por dificuldades, assim como eu passo, como eu não sei o que vai ser, futuro a Deus pertence, mas o que eu sei é que Ele estará comigo o tempo todo. E Deus foi tão maravilhoso. Esse concurso que eu fiz foi uma instituição financeira, e eu passava pelo local várias vezes nessa agência onde eu trabalho hoje, e falava para minha filha, a mãe vai trabalhar aqui. Quando eu fui assumir, me deram uma lista de locais que eu poderia escolher. E nessa lista estava o local onde você havia profetizado. Onde eu havia profetizado, e o local onde eu tinha trabalhado quando eu tinha 14 anos de idade. O lugar que despertou o seu sonho. Sim, eu tive até escolha, né? E Deus é maravilhoso, assim, com muita alegria. Não foi fácil, não foi. Não é fácil. Mas com o Senhor a vitória é certa. É certa, não no nosso tempo, e glória a Deus por isso, porque nós não somos capazes de administrar o tempo, é só o Senhor. Só o Senhor é capaz de administrar o tempo correto para realmente acontecer, para o nome dele engrandecer, porque essa é a maior vontade do Senhor, e essa é a maior vontade que nós temos que ter no nosso coração, engrandecer o nome do Senhor. Então hoje, daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu carrego isso comigo. Esse milagre aconteceu para que eu engrandeça o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por esse milagre, engrandecemos a Deus porque são respostas de oração, sim, respostas de esforço, e algo muito importante para você que está assistindo, a gente colocou sempre isso em prática na criação dos filhos, é isso, é mostrar para os filhos o que Deus tem feito para que eles não se esqueçam. Esse ponto que você citou é maravilhoso. A Bíblia nos ensina a fazer isso com os filhos, para que eles possam lembrar ao Deus que eles servem, de onde vem toda a vitória. E nós louvamos a Deus, Paty, agradecemos a Deus por essa oportunidade de sentarmos juntos. Louvamos a Deus juntos,
Agradecemos, Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos pela resposta na vida da irmã Patrícia. Sabemos, Senhor, que tudo vem de Ti e tudo é para Ti. E nós te louvamos porque o crescimento espiritual da tua filha está indo além das fronteiras, porque ela está recebendo e transmitindo ao Senhor toda a glória. Que esse vídeo possa ser compartilhado para vocês verem, você que se esforça, você é testemunho disso. Nós vivemos assim. Quem se esforça e entrega nas mãos do Senhor, Ele dá o melhor. Deus não dá o melhor para o preguiçoso, não, mas para aquele que se esforça e coloca as coisas na mão de Deus no tempo certo, né, Patrícia? No tempo de Deus, Deus faz. Pode falar, pastor. Eu quero dizer que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Em tudo o Senhor tem um propósito. O Senhor nunca chega atrasado, Ele nunca falha. Então esse tempo que nós temos às vezes, mas tem tantos anos que eu estou esperando, que eu estou orando por tal pessoa, ou por tal necessidade material ou física. Esse tempo o Senhor te forja, o Senhor te amadurece, o Senhor te edifica, o Senhor te faz enxergar que Ele é o poder, que tudo está nas mãos dEle e que tudo Ele faz por você, mas é necessário que você aprenda, é necessário que você o busque, é necessário que você dê valor a tudo aquilo que Ele tem te dado, Ele tem te feito na sua vida. Então o tempo do Senhor é o melhor para a sua vida. Não desista, não desanime, continue firme, que o Senhor fará um milagre na sua vida. Amém? Pastor, e o ditado? Deus tarda, mas não falha. Esse ditado não existe, é um ditado popular, mas para o Senhor... Não existe biblicamente, né? Biblicamente, mas é um ditado popular. Mas o nosso Deus que nós servimos, esse nunca falha, nunca chega atrasado. É isso. Ele chega sempre na hora certa. Não vem com essa conversa de Deus tarda, mas não falha não. Tardou para você? Não. Falhou para você? De jeito nenhum. Então nós louvamos a Deus, porque Deus não tarda e não falha, e os seus filhos são abençoados. Pati, foi um prazer te receber. Um prazer que possamos juntos louvar a Deus por esta resposta, e eu sei que você vai continuar sendo esse instrumento lá onde Deus te colocou. O primeiro plano foi te abençoar, depois o prosseguimento desse plano, eu creio, vai ser colocar as pessoas que trabalham com você nas mãos de Deus, através do teu testemunho, da sua oração e até do seu silêncio. Às vezes a pessoa acha que ela tem que chegar e enfiar Jesus garganta abaixo. O seu testemunho de vida, a sua oração vai levar Jesus àqueles corações, e Deus abrirá muitas portas onde o seu testemunho trará conversões e ânimo às pessoas que estão entristecidas. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês que assistiu esse vídeo. Compartilha. Deus tudo pode e tudo faz pelos seus. Esse Senhor diz assim: vento, acalma-te, e a tempestade se acalma. Recebe essa bênção, ser fiel ao Senhor e Ele tudo fará por você. Lembre-se, portanto, que tudo é para a glória de Deus. Deus abençoe, Patrícia. Obrigada, Deus abençoe, pastora. Foi um prazer estar batendo esse papo com vocês. Obrigada também. Quero só rapidinho agradecer a todos os irmãos aqui da Quadrangular, né? Amigos mais chegados que irmãos foram, que eu conquistei aqui. E obrigada por todas as orações. Realmente foram orações tios, tias, irmãos daqui, pastores. Gente que às vezes você nem sabe. Né? Sim, e assim, às vezes, só rapidinho, é um engano nosso, né? A gente acha assim, sozinho não, eu vou conseguir. Não, nós precisamos, nós fomos criados para estar unidos no corpo de Cristo, e aí a gente consegue a vitória. Sim. Então, e vale a pena esperar no Senhor, né? Isaías 64:4, desde a antiguidade ainda não se viu nem se ouviu, né? Um Deus que trabalha para aqueles que esperam. Vale a pena esperar. Aleluia. Obrigada, pastor. Qual o nome do seu pastor?
Estão vários, né? É o Diniz, é a família Diniz. A família Diniz, da Comunidade da Graça, muito obrigado. Nós cedemos a nossa ovelhinha, né? Involuntariamente a princípio, mas nos alegramos. Pastor Diniz, família Diniz, Deus abençoe o povo da Comunidade da Graça. Nós temos o nosso coração junto com o de vocês. Sabemos que não é placa, é o mesmo Deus, mas gostamos muito da forma séria com que esse povo leva o Evangelho. Deus abençoe o povo da Quadrangular, Deus abençoe a Comunidade da Graça, sua família. Muito obrigado, Deus te abençoe. Obrigada.